Guerra de Canudos pode ser considerada facilmente como um dos eventos mais marcantes da história do Brasil. O movimento que aconteceu no interior da Bahia, sendo ligado à figura de Antônio Conselheiro, foi marcado por uma soma de misticismo e revolta. Canudos representou um afronte às elites de sua época ao propor um modo de subsistência que contrariava os ditames do poder oligárquico que dominava o controle da terra. Nas palavras do historiador pernambucano Manuel Corrêa de Andrade, era gente considerada, pelas elites, como inferior, pobre, analfabeta e que se prestava apenas para ser dominada e explorada, enquanto eles, ligados ao poder político e econômico, representavam a classe dominante, culta, rica e capacitada a dirigir a tudo e a todos, proprietária não só das terras como do próprio Estado. É comum dizermos que estamos sempre lendo a história dos ditos vencedores, porém, a memória de Canudos segue viva, suportando a passagem do tempo e ainda deixando suas marcas na atualidade, e muito disso se deve ao trabalho de Euclides da Cunha. Euclides, trabalhando como jornalista para o jornal O Estado de São Paulo, viajou à Bahia e vislumbrou os eventos que lá aconteceram com os próprios olhos. O resultado dessa experiência culminou em sua obra máxima, Os Sertões, onde denunciou a guerra contra o arraial de sertanejos como fratricídio, matança entre irmãos. Projetou sobre as plantas da Caatinga a tragédia de Canudos inscrita na própria natureza, com visões do desfecho da guerra, a decapitação dos prisioneiros, o calvário dos resistentes, dizimados por fome, sede, doenças e pelos projéteis do exército. Seu livro virou monumento ao Memorial de Canudos. Assim diz Lilia Schwartz, em seu livro Brasil, uma biografia. A denúncia presente em Os Sertões influenciou inúmeros outros contadores de história. Através das palavras de Euclides da Cunha, recontaram e deram uma nova vida à saga de Canudos. Podemos citar como exemplo A Guerra do Fim do Mundo, romance escrito pelo peruano Mário Vargas Llosa, e a produção cinematográfica A Guerra de Canudos, dirigida por Sérgio Rezende. Esse é o caso do artista plástico cearense Descartes Gadelha, que, fascinado pelo escrito de Euclides da Cunha, deu vida e uma visão própria a toda a narrativa canudense, por meio de uma longa série composta por coleção de pinturas, esculturas e estilogravuras, elaborada ao longo de 3 décadas e intitulada Cicatrizes Submersas, que hoje, em sua maior parte, pode ser encontrada no MAUC. Definir Descartes como um mero tradutor de Os Sertões é um equívoco. Sua proposta artística vai além da mera representação. O que ele propõe é uma reimaginação advinda de um diálogo com o texto, que o subverte de modo rebelde, transformando-o em algo novo. Uma visão revolucionária que dá a toda essa história uma nova vida e uma nova cor, mas sem deixar de lado o tom de denúncia e admiração. E é justamente sobre essa interseção, de certo modo subversiva, proposta por Descartes, que vamos conversar hoje. Nascido em Barbalha, cresceu no sopé da Serra do Araripe, perto de Porteiras. Veio ainda menina para Fortaleza, com apenas 9 anos. Desde então, passou a cruzar caminhos que misturavam literatura, ensino, viagens e histórias costuradas por metáforas, um pouco como o próprio Descartes. Começou sua trajetória acadêmica na UES, onde escolheu fincar seu primeiro passo firme, tornando-se uma espécie de bolsista profissional, como ela mesma brinca. A formação foi na área de inglês, mas os caminhos da vida e da maternidade a levaram para o espanhol, que acabou se tornando sua casa acadêmica. Foi no mestrado que cruzou com a obra de Os Sertões, como resultado de outro romance que leu em uma disciplina, esse romance sendo A Guerra do Fim do Mundo. O interesse por Canudos nasceu ali, e por meio da irmã, chegou às pinturas de Descartes Gadelha, e reconheceu naquela produção algo que ia além da ilustração, uma tentativa de dignificar aqueles que a história oficial não poupou. O encontro entre os dois, ele pela imagem, ela pela palavra, gerou a sua dissertação de 1998, intitulada Cicatrizes Submersas dos Sertões, Descartes Gadelha e Euclides da Cunha em correspondência, que posteriormente veio a ser publicado como livro e hoje se encontra na biblioteca do MAUC. Mais tarde, seu caminho se entrelaçou com o do MAUC novamente, quando Ângela Gutierrez a convidou para coordenar um núcleo no recém-criado Instituto de Cultura e Arte. Era o início de uma nova fase, mais institucional, mas ainda movida por literatura e memória. Hoje, Inês dá aulas de literatura em língua espanhola e se mostra mobilizada pelo que realmente a move, o projeto Leitura nas Praças, que desde 2016 leva textos para parques e praças de Fortaleza aos domingos. É um projeto de extensão que ela ama e que já lhe rendeu alguns prêmios, mas, muito mais do que isso, lhe rendeu sentido. Seu percurso não foi reto, tampouco foi apressado, foi feito de desvios, retomadas e descobertas.
Eu sou Roberto Rudinei, do curso de Ciências Sociais da UFC. E eu sou Júlia Carla, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC. E esse é o segundo episódio da 4ª temporada do Malk Podcast. Hoje a gente vai falar sobre literatura, artes plásticas e esse mundo mágico onde a arte se encontra com a realidade. Para tanto, nossa convidada da vez é Maria Inês Pinheiro Cardoso, servidora pública lotada na UFC Digital e professora de língua espanhola, formada em inglês pela UES, com mestrado em letras e doutorado em letras, com foco em língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana. Boa tarde. Boa tarde. A gente queria começar agradecendo pela presença da senhora aqui. É uma honra e um privilégio ter a senhora no podcast para falar de um assunto tão gostoso quanto é esse, né? Que é o Sertão de Euclides da Cunha e as obras do Descartes. Vamos apresentar a senhora, né? Maria Inês. Você. Para começar. A gente vai lhe apresentar. Perfeito. Maria Inês Pinheiro, atualmente não mais coordenadora, né? Só professora na UFC Digital, nos cursos de espanhol e inglês. Não. Eu sou professora dos cursos de espanhol, dos 2 cursos presenciais, que são o curso de Letras Espanhol e Português diurno e a licenciatura em Letras Espanhol noturno, que é uma licenciatura simples. Mas pela UFC, né? Pela UFC, sim. Professora da casa. Isso. Da casa. Há 28 anos. Mas a senhora é graduada em letras, português e inglês. Isso. Tem doutorado em letras. Não, mestrado em letras e o doutorado em língua espanhola e literatura hispânica. Eu tenho mestrado feito aqui no programa de pós-graduação do curso de letras da UFC, de literatura. E o doutorado em letras também, mas na USP, no Departamento de Letras Modernas em literatura espanhola. Então, a gente teve uma conversa prévia, onde a gente se apresentou, mas a gente queria apresentar você, oficialmente, para os nossos ouvintes. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui, novamente. Então, a gente começa com uma pergunta bem clássica, né, de onde é a sua origem, de onde você vem, e como foi vir parar em Fortaleza, né, porque a gente sabe que não é daqui, então como foi vir para Fortaleza e essas experiências. E também tem um plus, né, porque a senhora também é viajada. Você também é viajada, já morou fora do país, já teve outras experiências, né, então contar um pouquinho, contextualizar um pouco a vivência para os ouvintes. E a gente também queria saber como é que essa questão da origem da você... Vai como ser é que difícil isso hoje. repercute? Como é que a senhora vê isso repercutindo na sua vida hoje, né? Toda essa caminhada até agora. Isso é interessante. Bom, na verdade, eu sou de Barbalha. Eu nasci em Barbalha, no Cariri cearense. E, na verdade, sou do pé da Serra do Araripe, de um sítio. Sou da zona rural. Nós nascíamos em Barbalha porque minha mãe ia para Barbalha sempre que ia ter bebê. Somos uma família grande, 7 filhos, e com a morte de meu pai nós viemos para Fortaleza estudar aqui. Eu era a mais nova dos 7, tinha 8 anos então, e a mais velha tinha 19, ou seja, era uma escadinha realmente. Mas a minha infância no pé da Serra do Araripe foi uma infância muito rica de, assim, o imaginário daquela região. Acho que vocês conhecem, o Cariri é uma região, assim, muito farta em manifestações culturais até hoje, e à época não era diferente. Assim, com o fato de que, além de ter nascido no Cariri, eu vivi minha primeira infância na zona rural. E isso me trouxe uma aproximação ainda maior com aquele mundo encantado do interior mesmo, das histórias de Trancoso, das fogueiras, das superstições, enfim, de uma infinidade de coisas que hoje em dia quase desapareceram. Porque todas aquelas pessoas que compunham e que integraram a minha infância já praticamente estão todas, já passaram para outro plano. E as novas gerações foram deixando pelo caminho parte daquele imaginário. Então, assim, desde a infância,
meu imaginário foi habitado por essas muitas histórias e essas fantasias e esse calendário, que era muito mais um calendário religioso do que o nosso calendário ocidental. Se marcavam muito os eventos, o passar do tempo se marcava a partir das datas festivas do calendário religioso. Então as pessoas diziam, eu nasci no ano do Sputnik, ou então fulano nasceu em dia de Reis. Todos esses eventos importantes eram cheios de imaginário muito fértil. Eu passei a infância vendo festa de caretas, as representações Dia de Reis, os penitentes, dos quais, aliás, eu morria de medo quando era pequena. Eu também. Então, tudo isso, assim, eu acho que integra a pessoa que eu sou hoje em dia. Saí, então, do Cariri aos 8 anos, mas nunca deixei o Cariri, porque eu sempre voltava nas férias, né? Viemos estudar aqui, entrei na UFC, mas tive que deixar por conta do trabalho e cursei a UES à noite. Fiz o curso de letras à noite na UES. E antes disso eu tinha sido bolsista, passei um ano nos Estados Unidos, onde conheci aquele que seria meu marido, que era argentino. Então nós nos casamos finalmente aos 22 anos, muito jovem, e eu deixei a faculdade e fui para a Argentina, onde fiquei 4 anos e meio. Na volta eu continuei o curso, terminei e entrei no mestrado da UFC. Logo após o mestrado eu fiz concurso. Na verdade, a minha habilitação era em inglês, mas eu fiz o concurso para espanhol. Eu tinha essa experiência de 4 anos e meio na Argentina, que, aliás, apesar da rivalidade com o futebol, eu considero um pouco assim a minha segunda casa, né? E depois disso, então, investi na minha carreira universitária, fiz o concurso, já tinha terminado o mestrado. E algum tempo depois, já os filhos um pouco maiorzinhos, eu fui fazer o doutorado na USP. Então, esse é mais ou menos o meu percurso, mas sempre ligado estreitamente à literatura, por conta de que era ali onde eu encontrava aquela riqueza daquele imaginário da infância. Ou seja, nenhuma outra matéria, nenhuma outra área teria me dado essa possibilidade de revisitar constantemente esse imaginário que a gente alimentou durante a infância com coisas reais, né? Então a ficção me propunha isso. E a ficção, no caso, eu trabalho com literatura em língua espanhola, então a ficção do mundo hispânico é muito próximo do nosso. O latino-americano por razões óbvias e o espanhol também, curiosamente, porque é dali, né, da península, que vem muito dessa cultura interiorana que a gente tem aqui. Os cordéis, né, que lá são os pliegos sueltos, o romanceiro, aquela épica que é tão do gosto do povo do interior, sobretudo do sertanejo, que tem um pendor muito grande pela época. Então, tudo isso, para mim, eu me encontrei muito à vontade nesse mundo. E assim, a literatura até hoje é quase uma primeira pele, né? Mas é a segunda pele. Eu fiquei emocionada com essa resposta. Eu também. Nossa, puxou um lado assim de mim. A senhora começou a falar da primeira infância e desse lúdico, dessa vida de roça, né? Dessa energia de nascer e crescer no sítio e passar esses primeiros anos... Com fogão de lenha. Com fogão de lenha, comemorando o ano por datas católicas. Realmente você parar pra pensar que, no começo do ano a gente tem o Natal, aí quando vira o ano, o primeiro grande marco é a Páscoa, né? A Semana Santa, aí depois é o São João. Primeiro dia de Reis, né? Porque tem o reisado e pra gente isso é muito importante. E aí sim, Semana Santa, os jejuns que nos faziam obrigatoriamente passar. E lá no Cariri, na segunda metade do ano, são as romarias, né? Todo mês tem uma romaria certinha. E a gente contar o nosso calendário sobre isso é uma realidade que eu nunca tinha parado para refletir. Para você ter uma ideia tão importante que, por exemplo, as casas no interior, elas entronizam um santo. Um santo padroeiro. Então, todo ano, na data da entronização daquele santo, se faz uma coisa que no interior a gente chama de renovação. É uma espécie de renovação dos votos de fé
Sobretudo naquele santo, que é o padroeiro da família, digamos assim. Na casa da minha avó eles ainda fazem A renovação todo ano. Mas é quando você consagra a sua casa para um santo. Sim. Exatamente. Então, tipo assim, os vizinhos, eles se organizam por calendário, pra todo vizinho um mês conseguir fazer a renovação bonitinho, pra ficar fazendo rodízio. Exatamente. É isso mesmo, Júlia. Então, essa experiência comum a gente tem. Ai, deu saudade de casa. Isso vai germinar em você, sabendo cultivar de maneiras impensáveis. Você tem muita coisa por diante de você ainda para fazer ecoar essas vozes que você escuta nos cantos das renovações, enfim, nesse ato de fé que é justamente, que é tão bonito, né? Porque afinal de contas a gente fala de gente que tem tão pouco e que acredita tanto, então isso é uma coisa muito importante. Inês, já passando um pouco para o que vai ser o nosso tema central da nossa conversa, que vai ser Descartes e Gadelha e os sertões, né, dentro da sua pesquisa, surgiu na gente a dúvida de como foi que esse tema chegou até você, né? Se foi primeiro os sertões ou se foi logo o trabalho do Descartes e Gadelha. Como foi que surgiu o interesse em lidar com isso enquanto pesquisa? Então, essa é outra história. Eu sou uma contadora de história, como vocês estão vendo. Eu sou prolífica com as histórias. Palco pra senhora então gastar. podem me interromper à vontade. Não, mas essa história de Descartes e Euclides começa com uma presença luminosa na minha vida e na minha carreira universitária, que é Ângela Gutierrez, que aliás foi diretora do ICA, fundadora e primeira diretora do ICA, e tinha pelo museu e por Descartes em particular um carinho assim imensurável. E Ângela foi minha professora no mestrado de uma disciplina que se chamava Vargas Llosa e o Romance Possível da América Latina. E nessa disciplina nós lemos, né, o Vargas Llosa, aquele Vargas Llosa de antes, aquele a quem nós admirávamos tanto, não só como escritor, mas também pelas posições e tudo, e que, bom, teve um percurso diferente já nas últimas décadas de vida. Não obstante, ele é um grande romancista, né? E ele escreve um livro que se chama A Guerra do Fim do Mundo, La Guerra el Fin del Mundo. É um romance que ele escolhe o Brasil, curiosamente, para criar o grande épico dele. Porque Vargas Llosa, ele escreveu muita coisa sobre o Peru, sobretudo, né? Ele tem livros memoráveis que falam não só de uma memória pessoal, mas ficcionalizando essa memória pessoal sem desperdiçar elementos que ele conhece bem. E aí ele escolhe, no entanto, o Brasil para escrever o grande épico dele, que é esse, A Guerra do Fim do Mundo. Quando nós lemos A Guerra do Fim do Mundo, eu particularmente fiquei fascinada. E confesso, não sem constrangimento, que é através de Vargas Llosa e da Guerra do Fim do Mundo que eu cheguei a Euclides da Cunha. Então, eu comecei a ler Euclides da Cunha, e o que para muita gente pode ser, assim, hoje em dia, e ainda naquele período, uma leitura difícil, porque o livro de Euclides já tem uma proposta imagética de início. Ele se divide como se fosse um tríptico. Ou seja, a gente já está adentrando aí na metalinguagem própria das artes plásticas. O livro é A Terra, o Homem e a Luta, e muita gente se cansa muito durante a travessia dessas três faces desse tríptico, né? Até chegar à guerra, que é uma parte mais dinâmica, etc., ele estuda exaustivamente o homem do sertão e o próprio sertão, porém com esse olhar, digamos assim, como é que eu posso dizer? Eu não gosto da palavra viciada, mas com esse olhar contaminado pelo positivismo da sua época. Ele era um homem interessado, fascinado pelas ideias positivistas. Isso o livro dá conta, né, desse viés de Euclides. Então, lendo Os Sertões, eu vi algo que a crítica já tinha reparado antes e que a crítica, inclusive, faz assim, dá uma ênfase muito grande, que é o aspecto imagético do texto de Euclides da Cunha. Só que, embora muitos grandes historiadores da literatura brasileira, críticos da literatura brasileira, tenham se referido a esse aspecto do livro do Euclides, nenhum deles tinha parado para
digamos, para examinar por que é que este é um livro tão cheio de imagens. Sempre se referem ao livro usando esses termos da linguagem plástica e não literária. Vários deles fazem referência a essa plasticidade, a esse caráter imagético do livro. E aí eu resolvi, então, buscar objetivamente os porquês, ou seja, quais são os artifícios que consciente ou inconscientemente Euclides da Cunha usava para que esse texto dele, digamos, oferecesse tantas imagens. E nesse meio tempo, a minha irmã me lembrou, Maria Helena, minha irmã mais velha, que é escritora, poeta, lembrou que o Descartes Gadelha tinha, de fato, uma série de pinturas sobre canudos, e que ela, pelo que lembrava, essa série havia sido pintada a partir do diálogo do Descartes Gadelha com o Euclides da Cunha, com os sertões. Descartes, curiosamente, ele era muito amigo da família, sempre foi, ele, Verônica, Isabel, e ele cantou no meu casamento. Isso lá pelos idos dos anos 80, né? 80, início dos anos 80. Ele e minha irmã cantaram no casamento. Então, a gente tinha essa aproximação e eu pedi, então, para conhecer essa série. Estava ainda em sua casa, ainda não tinha vindo parar aqui no museu, né? Então, naquela ocasião, eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. E ele, enquanto me mostrava, ele é um contador de histórias maravilhoso, né? Então, enquanto ele ia mostrando a série e os quadros um por um, ele ia comentando algumas coisas. E aí eu perguntei a ele se ele me autorizava a fazer um cotejo, um estudo comparado, tratando o tema dos sertões, como era o diálogo dele com o Euclides e com os sertões. E ele, então, autorizou e eu pedi para fazer algumas entrevistas. Fizemos uma entrevista longa em que ele me contou uma história maravilhosa sobre como ele se deparou com a Guerra de Canudos, né? Eu não sei se dá tempo contar, mas resumindo, ele muito jovem, ele era impressionado com as imagens que a guerra oferecia. Ele diz que a guerra é um produtor de imagens incrível. Não que ele goste da guerra, mas ele era fascinado com a bomba atômica, com a imagem do cogumelo, enfim. E o pai dele, então, vendo que ele lia muito gibi, revistas assim, que não tinham muito para contribuir, ele sugeriu que Descartes lesse. Eu digo Descartes porque ele gosta de que nós o chamemos assim, não Descartes. Ele prefere que seja Descartes, viu? Então, anotado para o futuro. O pai, então, sugeriu que ele lesse Os Sertões e ele começou e teve muita dificuldade, porque era jovem, muito jovem, e disse ao pai que não estava gostando da leitura. Aí o pai sugeriu que ele fizesse o seguinte, que ele pulasse as 2 primeiras partes e que ele lesse A Guerra. Ele fez assim, ficou fascinado com o que ele leu ali. Aí ele voltou e leu A Terra e o Homem. Então, veja vocês que até o fato dele ter entrado nos sertões pelo final do livro, ou seja, pela última parte, certamente deve implicar no resultado plástico de algumas coisas dele, porque foi aquela parte que mais chamou a atenção dele. E certamente foi aquela parte que ele pintou primeiro. Tanto é que ele tem 2 quadros que exemplificam muito bem essa inversão na ordem de leitura. Um desses quadros é Enterrando os Mortos e o outro é A Chegada. E são 2 quadros que retratam basicamente... São coisas muito semelhantes, mas o clima e a percepção e o próprio evento em si é totalmente diferente. Estão nas antípodas, na verdade, porque o Enterrando os Mortos é a parte em que os canudenses estão com pessoas mortas em redes e estão enterrando ali mesmo os seus mortos. No início da guerra, quando ainda se enterravam os mortos, porque com o passar dos meses... Isso já nem era muito possível. E o outro quadro, A Chegada, é um quadro que ele pintou muito tempo depois. Vejam vocês. E nesse A Chegada, a cena é muito semelhante, só que ao invés de ser os canudenses enterrando seus mortos, é a chegada de novos moradores a Canudos. Então existe digamos assim,
plasticamente são muito diferentes, mas os elementos, as pessoas, é um grupo de pessoas chegando e tem redes também, pessoas em redes e tudo, só que dessa vez é um quadro que mostra muito a alegria das pessoas que chegavam a Canudos com aquela promessa, digamos, de melhorar de vida, de ter um lugar que fosse seu. A proposta de Conselheiro foi um socialismo de vanguarda, né? Então, esses dois quadros mostram essa inversão. Pois bem, então passa algum tempo e Descartes Gadelha viaja para o Rio de Janeiro de férias e nessa viagem o ônibus deu um prego na Bahia, numa localidade que não ficava muito longe de Canudos. Então alguém ofereceu a ele para que ele fosse até Canudos e ele foi para Nova Canudos. E nas redondezas as pessoas ainda encontravam enterrados cartuchos de balas, etc. Ele ficou muito impressionado com aquilo e mais ainda com o fato de que a cidade de Canudos estava submersa sob as águas do Cocorobó, do rio Cocorobó, que é a represa que os militares construíram na década de 70, muito oportunamente em cima de Canudos, justamente para invisibilizar Canudos, que é uma mácula na nossa história, porque é uma guerra fratricida, uma guerra extremamente desigual. Então, Canudos fica submersa. Mas existe, e isso não é lenda urbana, pelo que eu entendo, um fato que quando a seca era muito rigorosa, as torres da Igreja Velha de Canudos apareciam. Então, havia ali uma cidade fantasma submersa. E aquilo tudo chamou muito a atenção do Descartes. Então, segundo ele, começou então a pintar, fazer esboços e etc., e quando ele se deu conta de que o que ele estava vendo ali era o que Euclides tinha narrado, então ele volta para Euclides para discutir com Euclides da Cunha. E o mais interessante do trabalho de Descartes Gadelha, naturalmente, além da genialidade dele como pintor e escultor, é o fato de que ele não é um pintor que se dispôs apenas a ilustrar os sertões. Isso outros pintores o fizeram. O que ele faz é dialogar com Euclides da Cunha, a tal ponto de que ele subverte eventualmente o que está no livro. Ele, por exemplo, tem um quadro que é um quadro épico, com uma refrega entre os militares e os conselheiristas, e há cavalos e tudo, ou seja, é um épico. Ele pinta ali como que querendo dizer que aquilo é muito importante, e como as pessoas tendem a considerar que as coisas, uma grande batalha tem que acontecer nos moldes tradicionais das grandes lutas armadas, né? Ele resolveu então fazer essa concessão. Mas ele tem quadros que são fantásticos porque ele metaforiza circunstâncias e situações. Tem um quadro que eram apenas 4, que é o finalzinho do livro do Euclides da Cunha, que é extraordinário. Troféu da República, em que há oficiais cheios de medalhas, não se vê as cabeças dos oficiais, mas se vê os espadachins ensanguentados, e uma bandeja cuja borda na verdade, a faixa com as cores da República, e na bandeja as cabeças de ex-votos. Então, ele tem uma capacidade não só de síntese, porque o livro é um calhamaço. Quem já leu Os Sertões sabe que Euclides tem muita coisa ali. Mas não se trata nem de síntese, se trata de realmente deixar claro que o que ele está fazendo ali é uma resposta, é fruto de um diálogo com o texto dos Sertões. E não apenas a tarefa, digamos, que qualquer pintor poderia se impor de ilustrar servilmente o texto do Euclides da Cunha. Então, ele dá uma dignidade aos canudenses, que é uma coisa impressionante. Tem um quadro especificamente, e agora me fugiu o nome, mas é um canudense num cavalo, e o cavalo parece um cavalo desses de carrossel. E ele tá com o Mano Lynch, que era esse rifle antigo, né? E é uma coisa extraordinária, porque parece uma coisa de madeira, como se fosse uma brincadeira. E, na verdade, era tudo menos uma brincadeira.
mas é belíssimo, estrelas e tudo que pudessem dar luminosidade àquela figura, aquele guerreiro que contava com tão pouco, porque foi uma guerra de guerrilhas para os canudenses, uma guerra em que eles eram absolutamente inferiores em termos de armamento e que realmente estavam ali lutando por suas vidas e pelo modelo de vida que tinham escolhido. Então, é isso. Eu acho fantástico essa leitura que a senhora... Não sei se partiu de você essa leitura, né? Ou se foi realmente dos diálogos com Descartes, mas de que ele realmente gera esse diálogo, né? Essa conversa ativa com a literatura. Isso. É justamente pondo Descartes não como um produtor subserviente à obra com que ele está dialogando, né? Ele pega essa obra e, na minha visão, ele toma para si e implementa a própria visão dele daquilo, né? Ele é uma voz ativa na contação da história, né? E não podia ser diferente. Você vê que Descartes, ele sempre escolhe os temas dele. Ele é um pintor independente. Inclusive, eu acho que até comentei numa conversa que nós tivemos antes, assim, muito rapidamente, sobre o fato de que essa não é uma arte comercial. De jeito nenhum. É uma declaração, sabe, de um artista com respeito ao trabalho de outro artista que foi Euclides da Cunha. Mas, naturalmente, com a visão de um artista do século XX, um artista com uma perspectiva distinta, sem a proximidade que, de certa forma, meio que obscureceu um pouco, ou obnubilou, é uma palavra muito assim, mas é isso, meio que não permitiu que Euclides visse as coisas, digamos, com a mesma mirada que hoje Descartes tinha, né, desde que começou a pintar, porque a história vai se adensando com novas leituras, com novas interpretações, com novos aportes, e com o próprio passar do tempo, que é talvez o melhor historiador. O passar do tempo é isso. A gente vê as coisas sem a paixão e sem aquela comoção ou emoção do momento presente, né? Aí a gente queria falar um pouco mais sobre os sertões, especificamente, né? E eu acho que uma pergunta, assim, para muita gente que nunca chegou a consumir o livro, não conhece a história, às vezes nunca nem viu nada sobre Euclides da Cunha ou sobre essa produção literária, e a gente queria que você contasse um pouco sobre o peso, a relevância, a importância de Os Sertões na literatura. Qual seria o seu grande destaque, seja para a época, seja pela linguagem adotada durante a escrita? Qual seria esse destaque? Olha, eu acho até que é um conflito que nós, professores de literatura, vivemos com relação aos grandes clássicos da literatura. Porque antes esses clássicos impunham um certo temor aos leitores. Porque é um livro clássico da literatura, deve ser difícil, enfim. Então havia esse efeito intimidador do clássico sobre o leitor. Hoje em dia, eu acho que não é mais esse o sentimento ou digamos assim, o elemento que dificulta o contato entre leitor e uma obra clássica. O que existe muito é um entendimento, muitas vezes, de que as obras são datadas, que não há, digamos, um diálogo tão interessante ou tão profícuo como têm os leitores com a literatura contemporânea, né? Mas esse é um tema muito delicado e eu vou sair pela tangente dele e me dedico a comentar que Euclides da Cunha e Os Sertões realmente, primeiro, a própria crítica, né, a historiografia literária, entende Os Sertões como um romance, mas houve também muita gente que trata quase como um ensaio ou como um romance ensaístico, alguma coisa assim, porque ele buscou respaldar o texto dele num fato histórico e nos detalhes do fato histórico. Então, o livro poderia ter, por exemplo, uma classificação dúbia com relação a integrar ou não digamos assim, o status de obra literária. Isso não há dúvida, é um romance. Mas um dos grandes testemunhos a favor de que a obra se trata de fato de um romance é o fato de que Euclides da Cunha, da primeira até a segunda edição, ele reviu muita coisa. Ele fez à mão, num exemplar da primeira
edição da primeira tiragem, mais de 1.000 ajustes no texto. E ele recebeu muitas cartas de pessoas que diziam, olha, tal fato não foi assim, foi de tal forma. Então, havia um aporte significativo de leitores com respeito à história, ou seja, aos fatos históricos. Mas ele não corrigiu nenhum fato histórico. Eu não sei se esse número é preciso, mas, enfim, os ensaios que a gente lê se reportam a esse número. 1.000 ajustes que ele teria feito nessa edição. E todas elas eram de estilo. Ou seja, ele não estava preocupado, digamos assim, necessariamente com a fidedignidade precisa dos fatos históricos, mas o compromisso dele era com a literariedade da obra dele. Então, não há dúvida. À margem disso, no entanto, eu acho que a gente não consegue saber quem somos nós quando a gente não conhece a nossa história. E uma das coisas que eu vou fazer, antes, quando eu era aluna, muito tempo atrás, eu sou sempre aluna de alguma coisa e de alguém, e de livros e de tudo que eu leio, e dos meus alunos também. Mas quando eu era só aluna, não achava bacana quando os professores reclamavam que os jovens não leem, que isso, que aquilo. Hoje em dia, às vezes, eu me pego nesse lugar que eu antes condenava, lamentando, não é, digamos, julgando, mas lamentando que se leia pouco. Por isso eu tenho aquele projeto do Leituras na Praça, porque eu acho que realmente formação do público leitor é uma coisa muito importante. Mas na universidade isso não é só importante, isso é fundamental, sobretudo nos cursos de letras, né? A leitura é uma coisa fundamental. Se você não gosta de ler, então não deve cursar letras. Aliás, eu acho que não entendo a vida de um universitário sem leitura. Era o que eu ia falar para a senhora. Certeza. Hoje em dia, você está dentro da universidade e não gostar de ler é muito contraditório. É uma contradição, enfim, talvez a maior. E aí o que acontece é que quando a gente lê um romance que, além de tudo, nos fala sobre um evento tão importante, eu me referi antes ao fato de que os militares fizeram questão de construir a barragem de Cocorobó ali sobre a cidade de Canudos, né, de apagar, houve um gesto de uma tentativa de apagamento de um fato histórico. E se não fosse Euclides da Cunha, Canudos hoje teria uma dimensão muito distinta da que de fato tem. Então a gente não pode ignorar esse fato de que foi a literatura que fez com que Canudos tivesse a dimensão que tem, que transpusesse barreiras cronológicas e até geográficas, porque fora do Brasil se conhece o fato de Canudos por conta da tradução dos sertões. Os alemães estudaram muito tempo, Euclides da Cunha, a gente teve, na época que eu fazia mestrado, vieram professores alemães que trabalhavam com Euclides da Cunha. Eu ficava impressionada como é que eles conseguiam ler Euclides da Cunha, né? Mas o fato é que sim, havia um interesse. Então, assim, esse autor, ele deve ser celebrado, sabe? Qualquer autor que se disponha a desafiar a história com H, né? Em benefício, assim, não é nem desafiar, na verdade, é entrar num acordo com a história, para que seja a literatura o veículo de, digamos, de permanência, às vezes, desse fato histórico. E eu acho que o Euclides da Cunha é isso. Então, eu penso que não é uma leitura fácil hoje em dia se a gente não tiver motivado. Mas, por exemplo, quando eu vejo o museu, o MAUC, e eu penso em que o museu hoje em dia é repositório dessa série, eu fico imaginando que qualquer aluno nosso que venha ao MAUC e que se depare com essa fantasmagoria plástica que é o trabalho do Descartes Gadelha, eu uso esse termo, inclusive, tomando de um cineasta europeu. Mas, enfim, essa expressão plástica que se manifesta não só na pintura, mas também numa técnica que é a cera perdida, que é uma técnica milenar que já desapareceu, que eu saiba, e que Descartes soube, digamos, através dessa técnica tão antiga e perigosa, ele infunde, assim, vida em
3 dimensões a esses personagens anônimos de Canudos, né? Então, as esculturas em bronze de Descartes e Gadelha, isso é uma coisa que não tem... Olhe, penso assim que não tem como você precificar, para usar um termo, né? Você fazer uma avaliação, por exemplo, do valor que uma peça dessa tem. E eu não me refiro só ao fato de que o bronze é uma matéria custosa e etc., mas, sobretudo, o que implica essa técnica, que já desapareceu. Então, é uma amostra de Canudos, é uma amostra do texto do Euclides da Cunha, é uma amostra do que foi a escultura antes de que outras matérias e outros materiais pudessem realmente ser usados pelos artistas plásticos mais contemporâneos, né? Então, a série aqui, o fato de nós termos no Malk, por um ato de generosidade extrema de Descartes Gadelha, muito embora ele tenha feito isso, porque ele entende que o Malk é a casa dele. E foi aqui nas experiências, às vezes fico pensando, puxa, eu podia ter nascido uns 15, 20 anos antes para ter convivido com aqueles artistas aqui no Malk. Isso aqui é a joia da coroa da UFC, o Malk. Isso tem história, o Malk tem uma história. E não é só uma história que se conta através das peças que o Malk tem. Essas paredes guardaram conversas que eu imagino que foram maravilhosas. O trabalho desse povo aqui, incrível. Então, voltando para o Descartes, ele teve a generosidade de doar toda essa coleção ao Malk. E hoje eu acho que isso é uma das coisas valiosas que o museu tem. Porque digamos, o retrato de um tempo, uma amostra do que um tema pode na vida de um artista plástico e vice-versa, e do que um artista plástico pode fazer pelo tema, né? E a prova do diálogo das artes, que eu acho que isso é muito importante. Esse diálogo que as artes mantêm entre si ao longo dos séculos, desde as cavernas até a contemporaneidade. As artes não podem ser entendidas isoladamente. E a gente tem aqui uma parceria maravilhosa entre Euclides da Cunha e, 100 anos depois, Descartes e Gadelha. Inês, a história de Canudos e dos Sertões tem uma figura que é muito grande, né? Que é do Antônio Conselheiro. Eu até comentei com você que a minha família é de Quixeramobim, né? Cidade do meu pai. E eu meio que sempre vi essa figura, porque Antônio Conselheiro é de Quixeramobim, né? Uhum. Então, na cidade tem esculturas, tem pinturas, salvo engano, tem um museuzinho lá e outros tipos de manifestações envolvendo a figura do Antônio Conselheiro, né? Aí eu queria perguntar pra ti, como é que você vê essa figura sendo explorada, tanto pelo Euclides quanto pelo Descartes? Eu acho que é uma figura difícil de você classificar, de você sintetizar, tanto em palavras como, digamos assim, plasticamente, né? E eu acho que cada um desses 2 artistas encontrou uma fórmula. Quando o Euclides da Cunha encontra nos oxímoros, que essa figura de linguagem que converte em uma coisa, coisas que são distintas, quando ele fala de Troia de Taipa, para se referir a Canudos, por exemplo. Ou quando ele se refere a Conselheiro como broncoagnóstico. Enfim, ele encontrou nos recursos próprios da linguagem, que é a sua matéria-prima como literato, ele encontrou uma maneira de falar desse homem que tem uma personalidade tão fascinante, mas também tão estranha, que reúne em si tendências que poderiam ser opostas e que se realizaram nele, nesse perfil religioso que ele encontrou, enfim. É curioso que haja sido a religião, a maneira de Conselheiro predicar questões que eram também sociais, né? Então ele se funda numa religiosidade medieval, ele se apoia nas leituras de obras que aqui no interior do Ceará era muito comum os almanaques, enfim, esse tipo de publicação que era própria de uma época pré-imprenta, ou seja, antes da invenção da imprensa, não da imprensa, da maquinária da imprensa, né?
Aí eu estou tentando me lembrar o nome do livro, que foi Guia de Antônio Conselheiro, que é o... Ai, gente, é um nome... Enfim. Posterior à entrevista, a Inês lembrou do livro que ela estava tentando recordar aqui, que no caso seria o Breviário Romano. Era uma mistura de prédicas daqueles beatos medievais que pululavam pelas zonas rurais da Europa, né, antes de que a igreja tivesse... Em época em que a igreja não tinha pernas ou braços, melhor dito, braços para estar presente em todo canto. Então, proliferavam esses beatos, essas prédicas milenaristas, bem posteriormente, já não na Idade Média, mas do século XVII em diante, sebastianistas que vieram parar aqui. E ele se alimentou muito desse tipo de prédica, muito encendida, muito fervorosa. Mas, curiosamente, por baixo de toda essa coisa tão tradicional da prédica religiosa, dos preceitos milenaristas de fim dos tempos e etc., havia ideias que eram ideias de verdade muito modernas, muito progressistas. Nisso está também essa personalidade antitética, essa personalidade tão curiosa que reúne tradição e, não quero dizer modernidade, mas uma visão muito progressista mesmo, do bem viver comum, ou seja, de um entendimento socialista da vida, transvestido de elementos religiosos. Tanto é que foi assim que a Guerra de Canudos acontece justamente por conta disso, e não das prédicas religiosas, nem nada por estilo. Ou seja, os grandes latifundiários baianos começaram a se sentir ameaçados com a evasão de trabalhadores para Canudos. Canudos começa a se desenvolver, a ter, por exemplo, uma atividade de curtir couro e etc., importante. E isso leva as pessoas cada vez mais a procurarem esse lugar onde eles podiam trabalhar para eles próprios, né? E dividir os bens. Havia essa proposta. Só que tudo isso transvestido de uma, digamos assim, de uma ideologia que era muito mais religiosa do que social, política. Essa é uma figura assim. E, por outro lado, Descartes Gadelha, como ele não lida com palavras, o que é que ele faz para condensar essas múltiplas faces de Antônio Conselheiro? Tem um quadro em particular que eu acho interessantíssimo, que é Conselheiro Prega Sertão Adentro, que tem a figura do conselheiro falando muito exaltadamente, dos olhos dele parece sair até assim umas chispas, sabe? Assim... Está muito bem resolvido do ponto de vista plástico. E ao redor dele aparecem todos aqueles elementos da nossa tradição popular, como o reizado, como o bumba meu boi, uma série de elementos, como se tudo aquilo, na verdade, fosse integrasse o discurso e a expressão de Antônio Conselheiro. Por outro lado, há outros momentos em que Antônio Conselheiro aparece e atrás dele, em vez de um campo cultivado com plantas e etc., são também cabeças de ex-votos. Uhum. E aí, esse quadro, ele aparece com um semblante de muita paz, de muita tranquilidade. Então, acho que Descartes encontrou nesse semblante tranquilo e, por outro lado, nesse semblante inflamado dos momentos de pregação, ele encontrou esse todo de Antônio Conselheiro. Então, cada artista buscou, na sua própria matéria, os elementos para fazer fundir essa personalidade tão múltipla, tão distinta. Eu queria só retomar um pontozinho lá atrás que você trouxe, né, é uma análise que acho que eu não tinha tido essa perspectiva até então, que é a plasticidade da obra literária, né? Uhum. Que é conseguir ver tão bem as coisas acontecendo nas passagens do livro. E também trazendo de volta esse diálogo que Descartes tenta montar com Euclides, é uma mistura tão sintética, a forma como você descreve parece ser tão esperada que essas coisas aconteçam, só que
Isso tinha sido até uma pergunta que a gente tinha montado anteriormente, eu acho que a senhora já respondeu uma parte e poderia responder um pouco mais, que é como é que adaptar essa história escrita, esse texto, para uma questão tão plástica, ainda mais no traço do Descartes, que ele é tão cru, né, a palavra que a senhora tanto usa, não comercial, é muito visceral, né? É tentar representar a realidade sem perder toda essa questão lúdica, sem perder todo esse misticismo e tentando trazer essa dignidade, essa relevância que ele julgava que os canadenses mereciam. Como é experienciar, como é absorver essa obra, como... Eu acho que o que eu tô tentando dizer é como descrever para os ouvintes essa experiência sem precisar necessariamente ver. Porque Euclides faz isso com palavras, Descartes faz isso com essa absorção visual, né, a questão plástica, mas eu queria que a senhora tentasse descrever na forma de áudio para os ouvintes como seria consumir isso. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Pergunta longa. Eu acho que é uma pergunta para se fazer para Descartes mais do que para mim, mas em todo caso, assim, eu acho que talvez a resposta para isso seja, primeiro, como eu escrevi um ensaio e não um romance, né, eu tinha que ser objetiva, coisa que é muito difícil para mim, mas enfim, eu busquei primeiro no Euclides da Cunha quais eram os elementos que faziam com que a sua obra fosse tão visual, né, tão imagética e que recorrentemente chamasse a atenção dos críticos. E aí eu me deparei com algumas coisas objetivas, né? Eu não posso dizer que tenham sido propositalmente buscadas por ele, mas que, de fato, o livro apresenta, que é, por exemplo, ele usa muito vocábulo que é ligado à área semântica da visão, ele usa muito isso. Ele usa, por exemplo, a própria divisão do livro nesse tríptico Terra, Homem, Luta. Depois, o uso comparativo de exemplos conhecidos de lugares, personalidades e personagens para facilitar a melhor visualização e compreensão do sertão e dos sertanejos, que então era absolutamente desconhecida pela população sudestina e sulista. Então ele ia, por exemplo, para falar do sertão, ele falava das falésias da Tunísia, barragens remanescentes da Tunísia. E aí você se dá conta de que o público leitor do Sudeste e do Sul tinha mais familiaridade com essas imagens do que com o Nordeste do Brasil. Mas não para por aí. Ele usa conceitos científicos e filosóficos e geofísicos. Ele era um engenheiro. Então, ele descreve as coisas com a precisão que a profissão o dotou ele para fazer, né? E a busca de palavras ou expressões que melhor designassem certos significados. Ele era obsessivo com isso. Então, existe uma série de recursos que eu fui pesquisando e entendi. Com relação a Descartes, eu acho que o que ele faz não é exatamente buscar isso no livro do Euclides. Ele deve ter percebido, né? Uma vez nós estávamos numa palestra e Descartes era um dos convidados, ele olhou e disse, olha que coisa engraçada, olha essas camadas de azul que estão vindo, ali azul escuro, não sei o que, olha essa paleta de cores. Ninguém na mesa tinha notado isso, só ele, no público, nas pessoas que estavam, na vestimenta das pessoas. Então, ele tem um olho clínico para essa questão visual, para a questão das cores e etc. Claro que isso não passou despercebido, tanto é que foi os sertões que ele escolheu para pintar, né? Ou seja, para dialogar. Mas o que ele faz é imitar, de certa forma, ou seja, não é nem imitar, é que como artista, ele tem, digamos assim, um instrumental próprio para trabalhar, né, e para produzir pintura e escultura que tragam essa dramaticidade, essa densidade. Isso é uma coisa assim própria dele e de outros artistas plásticos, certamente, mas Descartes tem muito isso. E a leitura do livro o submergiu, de certa forma, nessa densidade, nessa história tão potente que foi a Guerra de Canudos. Então, eu não sei, existe uma coisa curiosa que é assim, ele certamente não vai gostar disso, porque as pessoas têm uma implicância muito grande com o maneirismo,
As pessoas preferem, muitas vezes, se autodenominar ou denominar as coisas de barroco, enfim. O maneirismo foi, na verdade, o primeiro movimento estético moderno. Não foi o Renascimento. Muita gente acha que Renascimento é a primeira manifestação da modernidade. Mas, na verdade, o maneirismo é a crise da Renascença. E aí é a partir do maneirismo que se constrói realmente uma arte moderna. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o artista maneirista, ele não quer, como o renascentista, pintar digamos assim, as imagens criadas por Deus. Ele quer imitar Deus mesmo. Ele quer, na verdade, criar algo novo. Ou seja, para ele não basta pintar a Mona Lisa, como o fez Leonardo da Vinci. Ou qualquer outro artista renascentista, grandes artistas. Aliás, são grandes mesmo. Não é uma questão de comparar e um veredito positivo por maneiristas, ao contrário. No entanto, o que é que eles faziam? Eles reproduziam a realidade, ou seja, eles reproduziam na proporção, na perspectivismo, etc., eles reproduziam, diferentemente da arte medieval, eles reproduziam as coisas com muita semelhança, com muita consistência. Mas os maneiristas quiseram ir além, eles não queriam apenas pintar o que havia, eles não queriam retratar o que havia, eles queriam criar algo novo. E às vezes eu acho que isso é um pouco o que move Descartes Gadelha. Não vou dizer que ele é um deicida de jeito nenhum, mas em última instância ele cria coisas. E essa criação dele jamais permitiria, aí eu volto lá para o início da conversa, que ele fosse apenas um ilustrador do Euclides da Cunha. Ele não quer ilustrar Euclides, ele quer criar algo novo a partir do diálogo dele com Euclides da Cunha. Então, nesse sentido, eu vejo assim, como um artista maneirista. Nem barroco, nem... Ele é maneirista porque ele cria coisas novas. E ele cria coisas que nos causam, que tem um impacto sobre nós muito forte, justamente, às vezes, até pelo estranhamento. Porque a gente não espera o que a gente vê. Às vezes precisa de um tempinho para digerir e entender e dialogar com o quadro de Gadelha, Descartes Gadelha. Eu acho que isso aí é um privilégio que nós tivemos ao vivenciar a exposição de Descartes aqui no MAUC, com quase todo o acervo, né? Quase todas as obras dele. Quem não vivenciou isso, eu acho que não tem como descrever. Você entrar numa sala e ver as esculturas e ver todos os quadros, não só os que falam sobre os sertões, mas toda a coletânea dele, né? E tentar entender essa história que ele conta através das obras. Porque elas são muito... É muito engraçado como elas são muito cronológicas. Parece que elas realmente estão contando uma história com começo, meio e fim, e você consegue entender, você consegue absorver muito bem. Mas eu acho que, embora haja essa lógica narrativa, mas ela é muito desobediente dos cânones. Existe a lógica e as pessoas vão entender, sim, mas não em detrimento, digamos, da novidade, da experimentação, da audácia que são próprias dele. Eu acho Descartes Gadelha talvez um dos maiores artistas brasileiros vivos. Talvez não, com toda certeza. Com toda certeza. Uhum. E é cearense. Cearense, é nosso. Inês, é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, que ela surgiu em mim ontem, quando eu tava voltando da UFC pra casa. Eu tava lendo meu livrinho, né, de um autor que ele é bem conhecido, mas eu fui conhecer ele muito recentemente, que é o Gabriel Garcia Marques, né. Eu li apenas 3 livros, eu já amo de paixão. Eu tava vindo pra casa lendo um livro dele, e me veio uma pergunta assim, rapaz, e se eu pudesse conversar com ele? Um minutinho aqui, o que é que eu perguntaria pra ele? E quando a gente foi elaborar o roteiro, eu fiquei com isso na cabeça e pensando assim que você passou um bom tempo com os sertões, não só na mão, mas também na mente. Eu fiquei me perguntando, se você pudesse conversar com Euclides da Cunha hoje pra tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta pra ele sobre os sertões, qual seria essa pergunta? Eita, que pergunta difícil. Olha, eu adoro essas experiências Eu sou uma fã de cinema, de séries de televisão também. Tem 2 séries
cujos episódios mais interessantes foram justamente esses que brincam com trazer um personagem do passado para o presente. Uma delas foi o Doctor Who. Sim. Que trouxe o Van Gogh para o presente, para que ele visse no museu uma exposição dele. Eu achei aquilo, eu fico arrepiada toda a vida que eu penso numa coisa dessa. Chorei muito com esse episódio. A segunda é uma série pouco conhecida, mas naturalmente eu tenho total intimidade, porque das 3 temporadas eu já assisti cada episódio pelo menos 2 vezes. Se chama El Ministerio del Tiempo. E é uma série espanhola que brinca com a ideia de que existem portas, existe um ministério secreto que só quem sabe é o presidente da república, os mais importantes, ou antes os reis. Ele existe desde o século XV. E nesse ministério, o trabalho dos agentes do ministério é evitar que a história seja mudada. Ninguém pode ir para o futuro, só para o passado. E num desses episódios, chega para o Ministério a notícia de que tem uns infiltrados ingleses da contemporaneidade que estão comprando o manuscrito do Dom Quixote, de Cervantes. Vale, que legal. E Cervantes, que tinha uma vida, eu não digo de precariedade, mas ele viveu muito austeramente, digamos assim. E ele vai vender, mas ele está muito triste e está à beira do suicídio porque não consegue fazer sucesso no seu tempo. E aí os agentes do ministério trazem Cervantes para o presente. E ele fica absolutamente fascinado e assombrado com o sucesso que ele percebe que o Dom Quixote fez ao longo dos séculos. Ele vê livrarias com edições as mais variadas, ele vê a estátua de Dom Quixote e Sancho em Madrid e ele fica impressionado com tudo aquilo. E é a maneira como os agentes encontram de tentar convencê-lo a que ele não venda o manuscrito. Tem até uma piada engraçada, porque ele e Lope de Vega, que era um escritor contemporâneo dele, um pouco mais jovem, eram inimigos figadais, eles se odiavam. Então ele pergunta para o agente do ministério, a gente não pode trazer Lope aqui para ele ver o sucesso que ele fez, né? É maravilhoso. E depois eles drogam o Cervantes para levá-lo de volta para que ele não saiba se ele sonhou ou se aquilo é verdade. O fato é que, de fato, ele volta e ele, embalado por aquele sonho maravilhoso que ele teve, ele desiste e ele não vende mais o manuscrito do Quixote. Pois bem, eu acho que mais do que fazer perguntas, a vida de Euclides foi tão difícil, vocês devem conhecer alguns detalhes, o público conhece sobre o desfecho do assassinato dele e tudo mais, e eu acho que mais do que fazer perguntas a ele, eu tentaria só dizer da importância que a obra dele tem para a nossa literatura, de como a obra dele fez com que aquele episódio, que podia ter caído no esquecimento, como tantos outros que não tiveram um intérprete à altura, caíram, e eu acho que bastava isso, mostrar ele, dizer que valeu a pena, porque ele sofreu muito, quando ele escreve os ensaios dele sobre a Amazônia, ele pega malária, tem aquele problema conjugal sério, perde a vida por conta disso, ou seja, realmente uma vida difícil. E, no entanto, ele conseguiu nos deixar esse legado, né? Eu acho que era mais do que perguntar, era dizer, olha, valeu a pena, pelo menos para nós. Espero que para você também. Eu acho que a gente está encerrando, né? A gente chegou na nossa última pergunta. E eu vou dar um pouquinho de contexto, né? Que durante todo o nosso projeto do podcast, a gente tem uma grande piada com o Regis, que é sobre paisagem sonora, sobre os sons que a gente capta no ambiente, ou que a gente absorve ao nosso redor, quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente está lendo um livro, vendo uma obra. E isso é uma coisa muito recorrente na nossa experiência aqui com o podcast, né? Porque a gente sempre ficou com esse negócio de qual seria a nossa paisagem sonora, qual seria a paisagem sonora do podcast. E eu jogo essa pergunta para a senhora, né? Qual é a paisagem sonora que a senhora sente, escuta, imagina, né? Quando a senhora vê as obras de Descartes?
Vocês estão fazendo muitas perguntas difíceis. É nosso trabalho. A gente se esforça. E surpreendentes também. Não é que são difíceis, são surpreendentes. Eu adoraria ter tempo para pensar e dar uma resposta bem inteligente, bem bacana, bem, sabe? Mas, na verdade, como eu fui pega de surpresa, primeiro eu queria dizer que eu achei a ideia do podcast sobre o Malcolm maravilhosa. Parabéns a vocês todos. Obrigado. Vocês que tocam isso com muita leveza, com muita, enfim, boa energia e tudo. E com relação a esse trabalho Descartes, não pode ser uma coisa muito alegre, sabe, gente? Porque, afinal de contas, é o testemunho de um episódio triste da nossa história. Então, eu acho que teria que ser não sei, eu não sei exatamente, porque vocês sabem que tudo é resultado de um diálogo, assim como foi a obra plástica de Descartes, do diálogo com Euclides da Cunha e os Sertões, também nós somos movidos por nossas vicissitudes. Então, há dias em que você vê uma coisa bárbara, uma coisa terrível, e você encara aquilo com inteireza. E tem dias que você não está inteiro. Então, eu acho que a nossa paisagem musical, ela diz muito do que a gente está enfrentando ou vendo, mas ela diz muito também da nossa própria situação, circunstância, enfim. E essas circunstâncias mudam, né? Às vezes muito rapidamente, de um dia para outro. Sobretudo nós mulheres. Mas o que dizer desse trabalho de Descartes? Eu acho que teria que ser um fundo musical muito febril, alguma coisa, certamente, se a gente fosse para o clássico, não seria Bach, seria algo mais Beethoven, mais... Né? Mais maníaco, mais... Mas a gente pode, sei lá, eu acho que... Eu nunca pensei nesse fundo musical. Às vezes eu me abstraio tanto que é quase como aquele conto de Lígia Fagundes Telles que a gente entra... No caso, não é uma tapeçaria, não é uma pintura, mas aqui a gente quase entra lá. E aí, às vezes, para isso, até o silêncio nos ajuda a abstrair. Mesmo com os rumores do ambiente e tudo, às vezes a gente entra num estado de silêncio e aí você... É claro que não é sempre que eu olho para um quadro silenciando o resto. A gente nem sempre consegue essa sese, assim, né? Essa coisa de... bendito o dia em que a gente consegue, mas naturalmente tem muito a ver com aquilo que a gente observa, e se é a primeira vez, se não é. Então, eu lamento defraudá-los, mas eu não tenho um único cenário musical, é isso? Seria algo assim, seria uma trilha sonora. Eu não tenho uma trilha sonora para esse trabalho de Descartes. Eu acho bacana até que cada pessoa, se é que as pessoas são talvez mais musicais do que eu e talvez tenham, né, sejam permanentemente acompanhadas, descubram qual é essa última perna desse trio, né, que seria literatura, artes plásticas e música. E cada um descubra qual é a música que embala essa visão, né? A próxima vez que eu olhar para a série de Descartes, para as pinturas dele, eu vou tentar me lembrar disso e tentar imaginar o que é que eu evoco musicalmente para compor esse momento. Prometo a vocês. E para alguém que não estava preparado para a resposta, respondeu bem, viu? Pois é. Isso. Inês, é isso. Eu queria pedir só pra você explicar um pouco mais o seu projeto, né? O projeto Leituras no Praça. O Leituras é o filho pródigo, querido. Em 2016, Cervantes fazia 400 anos da morte dele. Ou seja, comemorava-se... Eu não posso nem dizer comemorava. Havia a efeméride, né? Que eram os 400 anos de morte de Miguel de Cervantes. E aí... como eu disse a vocês antes, os clássicos, eles intimidam o público, né? O público leitor. Então, eu resolvi o seguinte, criar um projeto, não era ainda extensão. Eu ia para as praças, e isso começou com minha mãe, porque minha mãe, professora, lia muito, até o fim. Ela morreu aos 95 anos de idade, ela era uma leitora empedernida, ela lia constantemente. Já no final, quando faltava... tinha lapsos de memória, ela lia a mesma coisa, às vezes pegava o livro, esquecia que já tinha lido aquela parte, lia de novo, mas ela desfrutava enormemente desse momento.
E às vezes a gente ia ali para a Praça das Flores e sentávamos lá, eu levava as cadeirinhas, a gente sentava e ela ficava lendo. E aí eu pensei, tem tanta gente que vem para a praça, né? E às vezes vem muita gente para comprar planta ali naquela praça, outras vêm para fazer caminhada, mas as pessoas não havia naquele tempo muita atividade cultural acontecendo nas praças. Bom, eu resolvi então criar esse projeto. No início éramos pouquinhas pessoas, e aí a gente lia as novelas exemplares de Cervantes. No meio do ano eu resolvi inscrever o projeto como extensão, porque de fato já havia um público. Mas o mais interessante era ver que esse público, sem saber que estava escutando e lendo Cervantes, gostava, adorava as histórias, achava incrível, comparava com outras coisas e se admirava muito quando a gente dizia que aquela novela, que seria para a gente, era uma novela curta, o que para a gente chama de novela mesmo, né? Era de Cervantes. Ele se admirava. Mas Cervantes, o autor do Quixote? Sim. Mas ele escreveu isso também? Sim. Então a gente começou com as novelas de Cervantes. A partir da adesão realmente do público, ampliamos o projeto e a gente resolveu fazer o projeto de forma itinerante. Cada encontro numa praça diferente da cidade. Eu fazia o reconhecimento para ver se tinha sol demais, se tinha algum lugar com sombra. Eu fazia as cópias e tudo e levávamos para a praça uma leitura assim, que a gente escolhia em função de um efeméride, de alguma coisa. Depois comecei a convidar escritores, professores da casa, para lerem os seus textos favoritos. Normalmente contos, poesia, porque romance não dá, porque é uma atividade que dura 1h30, 2 horas, nas manhãs de domingo. E essas pessoas, esses convidados, gostavam muito e faziam muito boa divulgação. Ana Miranda dizia que era o melhor programa de domingo da cidade de Fortaleza, e com isso vocês imaginam, né? Bom, então, depois dessa experiência, os nossos alunos começaram, a gente teve que incorporar os alunos de uma forma com mais protagonismo, porque as horas de extensão já estavam curricularizadas. Então, eles precisam tantas horas de extensão para colar grau. O pessoal que estuda à noite e trabalha durante o dia só tem o fim de semana. Então, o projeto mais uma vez passou por uma mudança que foi incorporar os alunos como protagonistas. A gente escolhe, faz as reuniões semanais, escolhe textos, vai ler os textos, discute os textos, vê críticas sobre aquele texto e leva para a praça já bem mastigadinho, para que o debate que rola com os convidados não seja nada acadêmico, é um debate simples. A gente às vezes chama a atenção para alguma coisa que não é muito óbvio para o leitor que está lendo pela primeira vez o texto, mas a gente tenta deixar de lado essa abordagem teórica ou acadêmica, né? E comentar aspectos do conto do escritor, da escritora. Então, desde que os alunos começaram, eu percebo que entre eles, eu tenho todo semestre entre 10 e esse ano nós estamos com 16, um bolsista e 15 voluntários. É muita coisa, porque a gente se encontra semanalmente, mas a gente vai para a praça e leva esses textos com muito carinho para ver se a gente consegue arrebanhar mais gente para ler, né? Para ler literatura. E em 2018 o projeto recebeu um prêmio nacional, foi muito bacana. O Instituto Prolivro escolheu, entre centenas de projetos nacionais, fomos 3 projetos premiados. Um dos quais, um projeto da Bel Santos, que é uma mulher incrível que tem um trabalho na casa de um caseiro no cemitério, em uma região de São Paulo, que é uma região complicada, uma região que tinha muitos problemas de violência e tudo, e ela tem um grupo grande de jovens que leem. O cemitério não foi escolhido assim deliberadamente, é só porque eles não tinham onde se reunir. E aí a casa do caseiro desocupou e eles foram para lá, de um consultório médico que recebeu finalmente um médico. Então, assim, eram 3 projetos e o Leituras foi contemplado, e isso também nos deu fôlego e vontade de continuar. E os alunos hoje são a grande
assim, revelação do projeto, né? Porque eles adoram. Nossas reuniões semanais acontecem nos domingos de manhã. E o Leituras acontece em um domingo, que é o último de cada mês. Então, assim, eles se dedicam, porque são 4 domingos, 4 manhãs de domingo que eles dedicam ao projeto. Eu e eles, né? Mas eles e eu, na verdade. Mas é isso, vamos convidar o público para que venha ao Leituras na Praça. A gente tem um Instagram, o Instagram é Leituras na Praça, e lá a gente vai postando os encontros mensalmente. Excelente. Ótimo. E é isso que a gente tinha pra hoje, Inês. A gente queria agradecer imensamente, foi excelente. Muito obrigado por topar, vir conversar com a gente. Eu amei. Foi experiência. Eu gostei muito de estar com vocês, de falar sobre Descartes, de falar sobre Euclides. Fazia tempo que eu não retomava esse tema e para mim é sempre uma alegria renovada falar sobre isso. E estar no MAUC, que é... Eu tive aqui um tempo também, né? Enquanto no ICA, fiquei com algumas incumbências e as atividades do MAUC, a agenda do MAUC era uma delas junto com a direção, naturalmente, do MAUC. É isso. Exatamente. E fica aí mais uma vez a dica, mais do que a dica, né? A recomendação. Pra quem a recomendação para você que está escutando, venha para o MAUC, venha conferir tudo que a gente falou aqui. Você pode vir in loco e contemplar várias obras aqui, inclusive. E para quem gosta de literatura, também conhecer o projeto, né? Claro. Exatamente. É num dia de domingo, todo mundo tá livre. Pra dar certo. Perfeito. E é isso, Inês, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês, viu? E parabéns pelo projeto. É lindo o podcast. Eu vou escutar sempre. O MAUC Podcast é um projeto do Museu de Arte da UFC, viabilizado pelo Programa de Promoção da Cultura Artística da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará. O roteiro e a produção desse episódio são de Roberto Rudinei e Júlia Carla. A orientação e coordenação de produção é de Regis Torquato Tavares. Não esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, compartilhar. Até o próximo episódio, um abraço e tchau!